Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Nayara e nós vamos aqui com mais uma videoaula. Hoje nós vamos encerrar aí o capítulo 6. Solicitei a vocês, a realização destas atividades aí na semana passada. Já começamos a correção na sexta-feira, mas hoje vamos concluir, Vamos falar aí sobre a proposta de produção textual que eu também solicitei para vocês, A realização deste texto no caderno e vamos aí concluir o capítulo 6, páginas 293 a 303, Essas páginas aí englobam tanto a proposta de produção quanto as atividades, até o encerramento do capítulo. Ali nós teremos também uma atividade sobre polissemia, que foi um dos conteúdos aí do finalzinho do nosso terceiro bimestre, início do quarto, porque estamos trabalhando aí nessa atividade, tá? E qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11, tá bom? Pode entrar em contato comigo aí com qualquer questionamento. Então, vamos lá, abra o livro de vocês aí na proposta, se você ainda não tiver feito, Porque ela foi solicitada na quinta-feira. Mas hoje nós vamos aí falar dela aí, pegando as páginas do livro, 293 e 294, e para se você tiver ficado com alguma dúvida, agora a gente vai sanar essa dúvida. Vamos lá. Lá na proposta, nós temos a hora de produzir, vou ficar bem pequenininha aqui agora. Antes de começar a escrever, o folheto é um gênero que atende a diversas necessidades da comunicação social. Por meio de sua produção, uma marca pode atrair compradores para seus produtos. Promotores de eventos podem alcançar novos públicos em suas divulgações. Uma instituição social pode conseguir mais apoiadores para suas campanhas, etc. Portanto, assim que grande parte das ferramentas de compartilhamento de informações esteja atualmente concentrada em meios digitais, o folheto ainda possui relevância para instituições interessadas em obter êxito na divulgação de seus produtos, projetos e serviços. Você poderá conferir mais informações sobre a importância e o funcionamento desse gênero no link. Então, você pode e deve aí, fazer a leitura desse QR Code e ver aí mais sobre a importância e o funcionamento aí desse gênero textual que nós vimos no capítulo 6 do livro, que é o folheto, certo? Proposta. Com base nos conhecimentos adquiridos sobre o gênero durante o capítulo, elabore um folheto cuja intenção seja informar a população sobre as principais formas de combater um problema social presente na localidade onde você mora. Então, veja, não é qualquer folheto, você vai fazer um folheto abordando aqui um tema social, veja só, sobre as principais formas de combater um problema social presente na localidade onde você mora. Por exemplo, se aí na sua região há um problema em relação ao descarte do lixo, principalmente aquele reciclável, Você pode fazer aí um folheto em que você apresente aí as propostas, Por exemplo, cada um fazendo a sua parte, dividindo o lixo, separando para coleta seletiva o dia que ela passar. Eu não sei se no seu setor passa. Enfim, então você vai trabalhar aí as formas de combater algum problema social, tá bom? E aí você fica livre aí para escolher qual área, seja saneamento básico, saúde, educação, enfim. Você poderá, por exemplo, complementar a proposta iniciada no primeiro momento do capítulo durante a produção de um anúncio institucional da prefeitura. Você pode ir na proposta anterior, observar o que foi proposto, foi apresentado nela e pode dar continuidade e pegar as ideias, que estão lá. Com essa iniciativa, esperamos conscientizar a população a respeito da importância de praticar constantemente o exercício da cidadania e enfatizar a relevância do gênero folheto para a circulação de campanhas institucionais.
Aqui está o passo a passo para o planejamento do seu texto, né? Para elaborar um folheto que apresente informações de maneira didática e criativa, siga as recomendações a seguir. Então, aqui a receitinha do bolo, né? Você tem aí as orientações para fazer o seu folheto, né, o seu texto. 1. Inicialmente, escolha a questão social que será o tema do seu folheto. Você poderá, por exemplo, divulgar o período de realização de uma campanha ou informar a população a respeito de um serviço social pouco conhecido. Por exemplo, a coleta seletiva, né? Talvez as pessoas não saibam que tenha no seu setor. 2. Para facilitar o direcionamento da sua produção, determine o público-alvo por meio de um recorte geográfico. Por exemplo, se o projeto terá um alcance mais restrito, moradores da sua rua, ou abrangente, moradores do seu bairro. 3. Após definir o público do seu folheto, certifique-se de utilizar uma linguagem que também seja acessível para o público geral, pois o tipo de folheto trabalhado no projeto possui a finalidade de conscientização social. Então, é importante que qualquer pessoa moradora do seu setor, da sua rua ou não, entenda ali a mensagem, né, a ser passada pelo seu texto. Nesse caso, avalie a pertinência de utilizar expressões denotativas ou conotativas, né? Lembrando que as expressões denotativas são aquelas que trabalham com o sentido literal e a conotativa aquela que trabalha com o sentido figurado. 4. Ainda em relação à linguagem empregada, valorize a utilização de períodos simples a fim de dar mais clareza e objetividade ao texto. Então, quando nós estamos tratando aí desses gêneros publicitários, né, o folheto, ou mesmo o anúncio, nós podemos identificar aí, como numa atividade que vocês fizeram, a predominância de períodos simples, né? Porque é necessário a clareza e a objetividade. 5. Desenvolva a identidade visual do seu projeto para tornar mais atrativas as informações do folheto. Para isso, explore de forma equilibrada o uso de elementos verbais e não verbais. Então, o folheto ele é um gênero textual que possui uma linguagem mista, a presença da linguagem verbal e não verbal também. 6. Disponibilize links de sites com projetos e conteúdo multimídia relacionados ao tema para que as pessoas se informem mais a respeito da causa a ser apoiada. 7. Procure plataformas que possam disponibilizar uma cópia digital do folheto. Dessa forma, as informações apresentadas poderão ser compartilhadas com mais pessoas, Facebook, por exemplo, Instagram ou qualquer outra plataforma, blog que você queira aí disponibilizar o seu folheto, uma cópia digital dele. 8. Organize estratégias de divulgação que permitam a circulação dos folhetos em diferentes contextos e círculos sociais. Você poderá, por exemplo, consultar seu professor para saber sobre a possibilidade de distribuição do folheto em postos de saúde da sua cidade. Veja só, você pode fazer, se for o caso, se você escolher, pode fazer um folheto digital, tá bom? Não importa não. Pode ser desde que seja bem feito, que atenda aí a essa proposta, essas orientações, tá? Não tem problema. Agora, vamos por fim aqui para avaliação, finalizando aí, a partir, né, depois de ter feito o seu texto, né, você vai avaliar esses pontos aqui. Há uma dinâmica criativa entre os elementos verbais e os não verbais do folheto? As informações foram apresentadas de forma concisa e esclarecedora? A identidade visual adotada é compatível com o tom da proposta do projeto? As referências externas utilizadas são coerentes com o perfil do público-alvo? Os links agregados fornecem informações complementares pertinentes? Há um equilíbrio entre o uso das linguagens denotativa e conotativa? A escolha da forma de distribuição foi eficiente para a circulação do folheto? Então, são pontos aí que você deve se questionar, né? Após o seu rascunho ali ter sido feito, para você finalizar o seu texto com excelência. E agora, nós vamos partir aqui para as nossas atividades sobre polissemia, né? Sobre as palavras polissêmicas, que são aquelas que possuem vários sentidos. Primeira questão. A palavra bico é bastante polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos.
Basta observar o seu uso nas frases abaixo. Leia cada uma delas e explique o significado dessa palavra ali dentro do contexto de cada frase, cada oração, tá? A. Você fala muito. Tente ficar com o bico fechado por 1 minuto. O que seria esse bico? Ficar com o bico fechado? A boca, né? É a boca das pessoas, obviamente, né? Então, a boca humana. Bico aqui tem o sentido de boca humana. B. O bico das galinhas é bastante curto. Agora aqui é o bico da galinha, né? O órgão das aves, ele literalmente o bico. C. Ele faz alguns bicos para completar o salário. Agora é a boca? É o órgão das aves? Não. É o bico aqui, é o que? Um trabalho, né? É o mesmo que biscate, já ouviu falar? Biscate, trabalho sem vínculo empregatício. Professora, biscate tem esse sentido, tá bom? Não é aquele feio aí que talvez vocês conheçam, não, tá? Um bico é um trabalho aí que não é formal, né? Trabalho sem vínculo empregatício. Pode colocar trabalho informal também. D. A toalha de renda tinha uns bicos lindos. Esse bico agora já tem outro sentido totalmente diferente, né? Tem a ver ali com a barra, né? O acabamento. É um acabamento de renda que faz pontas nos lados do tecido, né? Aqui no caso porque a toalha é de renda, mas nós temos também o bico de crochê, né? O acabamento ali feito em algumas peças. Letra E. Tenho que fazer a limpeza dos bicos do motor desse carro. Qual é o sentido aí? Peças injetoras de combustíveis dos motores a combustão. F. Ele fez um gol de bico. Por que é o gol de bico? Porque é com a pontinha do pé, né? Chute feito com a extremidade do pé. G. Ela ficou tão aborrecida que não desfazia o bico por nada. Veja que ela ficou emburrada, né? Já ouviu essa expressão emburrada? Cara feia, amuada, que indica aborrecimento, raiva. 2. Tal como ocorre com bico, o verbo romper também pode ter vários sentidos. Leia as frases a seguir e esclareça o significado desse verbo em cada uma delas. Então, veja só, assim, nós fizemos ali diversas letras ali, né? A, B, C, até a G do sentido de bico. Mas nós já vimos aí diversas palavras polissêmicas aí, e romper é uma delas, né? Um verbo. Vamos aqui analisar cada frase novamente e indicar aqui qual o sentido mais específico, né? Esclarecendo aí esse sentido. A corda rompeu. Se a corda rompeu é porque ela o quê? Partiu, né? A corda aí, ela partiu-se. B. Ela rompeu o silêncio. Ela acabou com o silêncio, né? Como que se acaba com o silêncio? Falando, né? Ela começou a falar. O dia rompeu ensolarado. Quando nós falamos que o dia rompeu, o dia amanheceu. D. O deputado rompeu com o partido, ou seja, ele desvinculou-se, desligou-se do partido. Terceira questão. Agora, leia as frases seguintes. 1. Ele tinha a voz grave. 2. Ele tinha um aspecto grave. 3. Ele tinha uma doença grave. A. Em qual dessas frases o adjetivo grave poderia ser substituído por carrancudo, sisudo? Veja só, nós temos ali a mesma palavra, grave, mas em cada uma dessas frases ali, ela tem um sentido, né? Não é a mesma coisa, por mais que a palavra seja a mesma, porque há vários sentidos ali que podemos utilizar com esta palavra.
questão A pergunta qual dos graves, né, podem ser substituídos por carrancudo, sisudo. Na frase 2, ele tinha um aspecto grave ou um aspecto carrancudo, sisudo. Bom, então aquela pessoa que tem aquela cara fechada, séria demais, sisuda, carrancuda, ela tem um aspecto grave, tá bom? Então na frase 2 nós podemos fazer essa troca. B. Em qual dessas frases o adjetivo grave indica intensidade, perigo? É na voz? Não, é na doença. Ele tinha uma doença grave, ou seja, uma doença perigosa, tá bom? Uma doença aí, ó, que é mais grave, né? É o sentido que nós mais utilizamos aí, né? Grave, perigoso, intenso. Na frase 3. 4. Na letra de música Me Deixa, da banda carioca O Rapa, percebemos o uso da polissemia com a intenção de crítica social. Observe estes versos. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Podem os homens vir que não vão me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Então, é uma música aí, como nós já vimos do Rapa, música Me Deixa. Nesses versos, o verbo explodir foi empregado com sentido metafórico, é uma metáfora. Quando nós tratamos aí de figura de linguagem, é linguagem figurada, né? Não é aquela comum, dicionarizada que nós costumamos, né, utilizar na literalidade. O que o eu lírico quis dizer? O que ele quis dizer com a utilização do explodir? O eu lírico quis dizer que explodiria metaforicamente, né? Emocionalmente, isto é, perderia a cabeça. Então, ele ia explodir o que? De raiva, né? Questões emocionais, né? Quando alguém está ali, né, cheio de raiva, parece que vai explodir, né? Nós utilizamos muito aí explodir neste sentido figurado, uma metáfora, sentido metafórico. B. De acordo com o contexto, qual é o sentido do termo os homens? Faça uma pesquisa para entender a origem desse significado. Olha só, podem os homens vir que não vão me abalar. Você já ouviu essa expressão? Os homens estão passando aí, né? Às vezes na televisão, em um filme. Os homens são os policiais, tá bom? Principalmente quando nós tratamos aí de músicas que fazem algumas críticas sociais e tal. Nós podemos encontrar aí, né, esta expressão, os homens. No imaginário popular, o termo funciona como sinônimo de policiais, associação originada na expressão homem da lei. Então, essa é a origem desta expressão, tá bom? C. A conjunção logo conecta uma oração à outra. Qual é a relação de sentido expressa por ela? Veja só, os cães farejam o medo. Outro detalhe, né? Quem que utiliza os cães farejadores? Os policiais, os homens, né? Voltando, os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Veja só, logo é uma conjunção, é um conectivo e como nós vimos, como nós estudamos aí, a conjunção ela é uma palavrinha que tem a função de ligar palavras, expressões, orações e estabelecer entre elas uma relação de sentido. Então, qual é essa relação de sentido? É estabelecida, expressa por logo. Conclusão, tá? Os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Ou seja, vamos aqui interpretar, os cães farejam medo, mas ele não está com medo. Então, portanto, concluindo, logo não vão encontrá-lo, né? Não vão me encontrar. Então, letra C é conclusão. 5. Sobre a interpretação do último verso, analise as afirmações a seguir.
1. O eu lírico se mostra amedrontado diante do contexto em que vive. Ele está com medo? Nós vimos aqui no último verso, os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Ou seja, ele não tem medo, então ele não está amedrontado. 2. A expressão os cães farejam medo tem sentido denotativo. Quando nós tratamos do sentido denotativo, da denotação é o sentido literal. Os cães vão literalmente farejar o medo. É possível farejar, né? Sentir o cheiro do medo? Não, é uma expressão conotativa e não denotativa, tá bom? É uma expressão de sentido conotativo, certo? Então, a 2 também está incorreta. Terceira, o eu lírico afirma não sentir medo? Claro, nós vimos isso na questão anterior e analisando a primeira. Ele não tem medo, certo? Então, os cães não vão farejá-lo, não vão encontrá-lo. Então, está correto o que se afirma apenas em 3, porque 1 e 2 estão incorretas, tá bom? Letra C é o gabarito. Agora, nós vamos passar aí para o final do capítulo 6. Vamos encerrar o capítulo 6. Primeira questão. Confira os anúncios institucionais a seguir. Texto 1. Saneamento já. Assine a petição por esgoto tratado e água limpa nas praias e rios. Aí nós temos aqui, né, alguns slogans, né, das instituições, né, o Instituto E, aqui SOS Mata Atlântica, aqui da CNBB, salvo engano, não tá dando para enxergar direitinho, mas acredito que seja. Enfim, são as logos aí. Texto 2. Saneamento já. Você sabia que mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem de contato com água suja? E aí, mais uma vez, as figurinhas aqui, né, da CNBB, do Instituto E e tal. Disponível em SOSMA, né, sosmatatlântica.org.br, e aí temos o link, né? Então, são anúncios institucionais, né, anúncios de uma petição por saneamento básico, né? Saneamento para todos e água limpa nas praias e rios. Com base nos seus conhecimentos sobre os aspectos e as funções do gênero anúncio institucional, responda às questões propostas. A. Em qual dos textos há uma maior intervenção do uso da linguagem persuasiva? O que é persuadir? Persuadir é você convencer, né? Tentar convencer o outro aí, né? A realizar alguma ação, a passar a concordar, né? Com um ponto de vista, enfim. Então, persuadir é convencer. Então, qual dos textos ali nós temos uma maior intervenção do uso da linguagem persuasiva? Veja só, no texto 1 ou no texto 2. Qual aqui você acredita, você entende que vai te convencer ou convencer o leitor de forma mais efetiva? Aquele que te mostra que 70% das doenças vem desse problema aqui que eles estão tentando combater, não é? Então, ali, quando ele utiliza, joga aí este percentual, ele acaba convencendo mais, não é? Então, no texto 2, nós temos aí a presença, né, da linguagem mais persuasiva. Então, o texto 2, visto que a sua mensagem principal está focada em uma curiosidade, cuja intenção é a de convencer o público a aderir à campanha Saneamento Já. Então, persuasão tem tudo a ver com o convencer, com o convencimento, tá bom? B. No texto 1, os elementos não verbais são utilizados com a intenção de reforçar uma informação contida na parte escrita da campanha. Veja só, lá no texto 1, nós temos, veja só,
algumas torneiras, gotas, né, de água pingando, e aqui um desenho, né, a simulação de quê? De um rio, né? Que informação é essa? Veja só, está pedindo saneamento, tratamento, né, da água. Então, a informação em questão é a de que o programa Saneamento Já almeja, né, deseja melhorar tanto a condição da água para uso doméstico. Aí nós temos a presença das torneiras, né, simbolizada pelas imagens das torneiras, quanto para as praias e rios, simbolizados pela água corrente lá embaixo, certo? Então, para vocês verem o quanto a linguagem não verbal está sempre intimamente ligada com a linguagem verbal presente nesses gêneros, como folheto e anúncio institucional. C. Se os anúncios em questão fossem transformados em folheto, quais alterações seriam necessárias para realizar essa adaptação? Veja só, nós vimos aí, analisamos e fizemos algumas questões a respeito de alguns folhetos, né? E nós vimos que lá tem mais informações, né? Um recurso ali muito utilizado nos folhetos e que dá super certo é o que? A presença daqueles questionamentos, né, perguntas, né, dúvidas frequentes, aquelas perguntas e respostas que vão trazer mais informações, né? Então não tem somente ali o título, uma imagem que vai chamar a atenção. Tem mais informações, mais esclarecimento, tudo isso com a intenção, né, de persuadir, de convencer ali a pessoa a tomar algum posicionamento, a realizar alguma ação, enfim. O aluno poderá citar, né, o acréscimo de perguntas e respostas detalhando os procedimentos que envolvem o saneamento básico, o uso de links e outras referências externas para complementar a proposta, etc. A presença de um QR Code também, né, hoje em dia, tudo aí, até no livro de vocês, né, temos vários QR Codes. Então, é um recurso aí muito bom, né, para complementar, né, referência externa, para complementar aí o objetivo do folheto. 2. Apesar de suas particularidades, muitos gêneros possuem aspectos em comum em razão de suas intenções e contextos sociais de circulação. A respeito dos gêneros estudados neste capítulo, quais semelhanças podemos identificar entre os gêneros folheto e anúncio institucional? Nós temos aí, né, diversas características que são semelhantes, né? Primeiro, a concisão na linguagem, a objetividade, recursos visuais, né, como a linguagem não verbal, para chamar a atenção, tudo aí com o objetivo de convencer nessa linguagem persuasiva, de convencimento, né? Enfim, então o aluno poderá citar aspectos como a intenção de persuadir os leitores, as construções frasais didáticas focadas no esclarecimento de informações, né? Então não tem tempo ali para muitos rodeios, né? A linguagem objetiva, de forma a esclarecer ali algumas dúvidas, passar informações, né? O uso de elementos não verbais para atrair a atenção, etc. Então, são aí alguns aspectos, algumas características, né, semelhantes entre o anúncio e o folheto. Você pode citar outras? Pode, não tem problema. Aqui são sugestões de resposta, né? São as mais coerentes, mas pode colocar outras. 3. Analise o anúncio institucional abaixo para responder às questões propostas. Vacinação. Meningite C e HPV é nessa fase que você fica mais forte. Assim como nos jogos, a vida é cheia de novas fases. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis nas unidades de saúde. HPV, segunda dose, 6 meses após a primeira dose. Não pule essa fase por nada. Aqui nós temos, né, o Zé Gotinha. Aqui embaixo nós temos as idades, né, para tomar. Acompanhe no seu livro que aqui não está dando para enxergar, mas eu sei que aqui em cima, meninos de aparentemente
de 12 e 13 anos e meninas de 9 a 14 anos. Se estiver errado, confirme aí no seu livro, tá bom? Que não tá dando para enxergar daqui, não está legível. E meningite C, meninos e meninas de 12 e 13 anos. Acredito que seja isso, tá? Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar o cartão de vacinação. E acesse aqui, tem um site, né? E saiba mais. Aqui nós temos um QR Code, baixe o game Detona Vírus. Aqui temos também as indicações das redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, e aqui a hashtag Vacinar é Proteger. Abaixo aqui nós temos o local, né, de onde foi retirado, né, a fonte de onde foi retirado este anúncio institucional. Veja só, é um texto que tem uma linguagem persuasiva, né, está tentando convencer as crianças, né, e seus responsáveis, obviamente, a irem vacinar, né? E como veja só os elementos, trazendo aqui elementos que são aí voltados para este público-alvo, que são os jovens, as crianças, os adolescentes, né? Porque, veja só, está trazendo a linguagem de gamers, né? E agora vamos para as atividades. Por meio de quais elementos do anúncio podemos identificar o seu público-alvo? Olha, acabei de falar, né? O aluno poderá citar a identidade visual do anúncio voltada para jogos de videogame, os adolescentes que servem de modelo para a campanha, os 2 adolescentes, né? E a utilização de fonte moderna para o termo vacinação, etc. B. Que recurso multimídia estão sendo utilizados, que recursos, né, multimídia estão sendo utilizados no anúncio para atrair o público-alvo. O aluno poderá citar o QR Code, que está lá no cantinho, né, em formato de coração, que redireciona o público para um jogo cuja temática está voltada para a proposta da campanha. E a indicação dos ícones das redes sociais da campanha. Então, veja só, tanto o QR Code aqui nesta extremidade e na outra, as redes sociais. 4. Com base na organização do texto, reflita quais informações desse anúncio poderiam ser utilizadas em um folheto de mesma temática. Veja só, a questão da identidade visual, né, poderia ser mantida. As informações ali, como as idades para eles irem vacinar, né, as informações que deve levar o cartão de vacina e tal, são elementos que você pode citar, né? Você, né, poderá citar informações como a faixa etária dos adolescentes que precisam tomar as vacinas, o fato de que a segunda dose deve ser tomada 6 meses após a primeira dose, os elementos não verbais que constituem identidade visual, os links referentes ao Ministério da Saúde e etc. Agora, finalizando, mídias em contexto. 1. A produção de anúncios institucionais permanece como uma das formas mais eficazes de divulgação de campanhas e serviços sociais. Com o advento das mídias digitais, o alcance dessas publicações aumentou e agora é possível compartilhar anúncios dessa natureza nas redes sociais. Por consequência desses avanços e em razão da velocidade dos compartilhamentos de postagens nas redes, tem se tornado comum o fenômeno conhecido como viralização de conteúdo. Quando ele é passado muito rápido, né, e muitas pessoas têm acesso a esse conteúdo. O termo compara a velocidade de propagação de um vírus com a rapidez com que certas postagens ganham notoriedade após serem compartilhadas nas redes sociais. Entre os virais, encontramos produções audiovisuais de entretenimento, textos opinativos sobre atualidades, campanhas e anúncios criativos, etc. Apesar de não estar voltado para o entretenimento, também há casos de conteúdos do gênero anúncio institucional que viralizam por causa da criatividade de seus produtores. Aí nós temos uma reportagem sobre o tema.
é da atividade você fazer a leitura desta reportagem para nós continuarmos aí, tá bom? Então, pegue seu celular, acesse a reportagem, faça a leitura e aí passamos para frente. 2. Pesquise anúncios institucionais que se tornaram virais e debata com seus colegas e seu professor a respeito das possíveis razões para a viralização dessas publicações. Registre suas conclusões. Então, você vai pesquisar e a gente pode conversar sobre isso, né? Você e seus colegas, a respeito do que gerou essa viralização dessa publicação. Foi a referência externa que eles utilizaram? Foi a identidade visual? Foi a frase de efeito? Foi o título? A intenção? O que? Você vai elencar estes motivos e vai colocar na sua resposta, tá bom? O aluno poderá analisar o efeito dos virais da internet aplicados aos anúncios institucionais a partir de seus conhecimentos sobre linguagem persuasiva e outros gêneros de estrutura e função semelhantes, como anúncio publicitário. 3. Assim como o anúncio institucional, os folhetos fazem uso de elementos persuasivos a fim de tornar a mensagem transmitida mais atrativa e incentivar o público a apoiá-la. Entretanto, por possuir um modo diferente de circulação, as estratégias persuasivas usadas por esses gêneros se diferenciam em determinados aspectos. Com base nas produções e reflexões realizadas sobre esse gênero durante o capítulo, reflita de que maneira um folheto poderia se tornar popular e ter uma ampla repercussão semelhante às postagens virais. Registre suas conclusões. Então, isso tem tudo a ver, né, com a persuasão, com a forma de chamar a atenção do público-alvo ou do público em geral, né, para que ele seja aí divulgado, né, com a mesma facilidade, a mesma rapidez, né, que uma outra postagem, né? Então, espera-se que o aluno desenvolva reflexões a respeito de estratégias persuasivas que envolvam aspectos como os locais em que o gênero folheto costuma ser divulgado e a condição compactada de seu suporte. Ele precisa estar em um lugar de fácil acesso, né, de fácil contato e que as pessoas, né, possam pegar, passar para outras, enfim. Dessa forma, o aluno poderá, por exemplo, sugerir a confecção de folhetos personalizados em diferentes formatos e com linguagens coerentes com seu ambiente de circulação, com seus ambientes de circulação. Veja só, se for aí um folheto em formato de coração, por exemplo, para doação de órgãos, né? Coração é um órgão que pode ser doado, enfim. Então, utilizar aí a criatividade, né? Uma das sugestões apresentadas aqui pelo gabarito, você pode trazer outras, tá bom? Pode e deve, né? Porque é o que a questão pede. Aqui nós temos outras fontes, mais alguns QR Codes para você fazer a leitura, tá? Pode fazer a leitura do QR Code e depois a leitura das informações, tá bom? E vamos ficando por aqui com a nossa videoaula, certo? Qualquer dúvida eu estou disponível no plantão, tá? Nós já estamos aí no 4º bimestre, então não deixe suas atividades para depois, faça, envie, tá bom? Tire suas dúvidas sempre que elas surgirem, não deixe tudo para depois, para o final do bimestre, tá? Porque o final do bimestre, agora nós já estamos no final, já estamos indo para o final do ano, tá bom? É o último bimestre. Então, se você está aí precisando de nota, ficou com nota baixa em algum dos outros bimestres, então agora é hora de correr atrás, tá bom? Tenha um excelente desempenho nesse bimestre, né? Se for necessário, faça a recuperação também com muito empenho, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, plantão das 7 às 11, aqui está o e-mail para o envio das atividades e até a próxima aula.